Olá, irmãos da Igreja do Calvário, amigos do YouTube, que bom que você está por aqui, que bom que você apertou o play. A gente está na nossa série, no livro Desafios Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul David Tripp. E a gente já está chegando no fim dessa série e logo a gente vai começar outra. E no último episódio, a gente falou sobre a real necessidade dos nossos filhos. Se você ainda não assistiu, pode pausar esse vídeo, volta lá para assistir porque tá muito bom. Então vai lá assistir. E hoje a gente vai falar sobre descanso. E a gente vai aprender que somente o descanso na presença e na graça de Deus vai fazer de você um pai ou uma mãe alegre e paciente. Este é o Família Diante do Calvário. Às vezes você se sente impaciente, tem dificuldade em ter alegria, fica ansioso com o futuro como pai ou como mãe. Isso acontece talvez porque você se sente sobrecarregado. E isso acontece muitas vezes. Enquanto você se esforça para ajudar os seus filhos a entenderem como confiar na sabedoria e na graça de Deus, você mesmo se esquece de confiar e descansar nisso. Muitos pais cristãos se sentem sobrecarregados, exaustos, desencorajados. E às vezes a gente acaba dizendo, fazendo coisas que só pioram a situação dos nossos filhos. E olhando para trás, a gente se arrepende de ter feito coisas que nunca queríamos fazer. Mas existe uma boa notícia. Deus não espera que finjamos que está tudo bem quando não está. Ele nos chama a encarar a realidade da criação dos nossos filhos com toda a dificuldade que isso envolve. Ele nos convida a ver essas dificuldades através da lente da sua graça. Entender nossos problemas como pais requer enxergar a grandeza daquele que nos deu essa responsabilidade. E como pai cristão, é importante encarar a realidade de tudo, mas se você passa muito tempo pensando nos desafios em vez de pensar em Deus, é claro que você vai ficar cansado. Quando a gente se esquece de Deus, a gente carrega fardo que a gente não consegue suportar. A gente deixa ser levado pelo medo, pela preocupação, pela culpa. Mas aqui está o segredo. A coisa mais importante que você pode fazer é lembrar de quem te deu essa missão e ficar descansado nisso. Ficar ansioso só vai prejudicar a sua capacidade de ser pai e mãe. Encontrar paz e lembrar da fé é essencial para ser um pai e uma mãe transformadores. O pastor Paul, no livro, diz que existe uma passagem que ele chama de a melhor passagem sobre pais e filhos em toda a Bíblia. E a passagem está lá em Mateus no capítulo 28. É claro que a Bíblia tem muitas outras ótimas passagens e muitas outras passagens mais diretas sobre criação de filhos, né? Por isso que pode até surpreender o uso dessa passagem que o pastor Paul faz. O ponto é que se você só busca passagens sobre ser pai ou mãe, você está perdendo muitas lições importantes da Bíblia. Porque cada parte da Bíblia fala sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre como viver neste mundo, sobre a missão, sobre a graça. Todas as passagens se conectam e falam sobre todas as áreas da vida. E é assim que a Bíblia funciona. Nesse caso, a passagem escolhida não é muito mencionada na criação de filhos ou sobre paternidade. Essa passagem é chamada de Grande Comissão. E aí muitas pessoas associam principalmente a passagem à missão de espalhar o evangelho ao mundo. Mas o significado dela vai muito além disso. E pode ser uma fonte de esperança e orientação para pais e mães. Essa passagem destaca a tarefa crucial e duradoura que Deus nos deu e as promessas que nos faz enquanto a gente cumpre isso. E a passagem diz assim, lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não existe instrução mais importante que essa de Jesus para todos os pais e mães cristãos. Se alguém perguntasse a você qual é a principal missão dos pais, a resposta está nesse texto: fazer discípulos. E nesse caso, fazer dos seus filhos discípulos. A maior missão dos pais é o que a gente está falando aqui, é ser instrumentos nas mãos do Redentor, ajudando, incentivando, convidando e ensinando seus filhos a viverem como seguidores de Jesus, com um coração verdadeiro. Isso é muito mais importante do que notas da escola, fama, sucesso futuro, habilidades no esporte, na arte ou opinião das pessoas. Desde cedo é importante que os seus filhos entendam que suas vidas têm um propósito maior do que eles. Eles precisam saber que eles não podem simplesmente fazer o que querem,
criar as próprias regras, eles precisam compreender que as vidas deles foram dadas para servir a um propósito maior, determinado por Deus. E é essencial que eles reconheçam que foram feitos para adorar. E essa capacidade de adoração deve ser dirigida ao Criador. O pastor Paul comenta algo interessante no livro sobre isso. Ele diz: esta é a missão central dos pais. Criar filhos que encarem todos os aspectos da vida como discípulos de Jesus. Mas sejamos honestos, esta forma de viver não é natural a ninguém. Natural é que nossos filhos, nós mesmos, vivam como se fossem proprietários de suas vidas. Por isso, eles não somente precisam aprender que isto não é verdade, como também devem admitir a sua necessidade da graça, do resgate, do perdão e da capacitação de Deus. Se o seu desejo é criar discípulos de Jesus, é preciso que você relate pacientemente aos seus filhos, muitas vezes, a história da sua maravilhosa graça. A lei de Deus não tem poder para transformar seus filhos em discípulos, mas sua graça sim. Você está trabalhando para ser usado por Deus para fazer de seus filhos discípulos? Isso é muito legal. Outro ponto importante é que, como pais, a nossa missão inclui ensinar nossos filhos a seguir os ensinamentos de Jesus em todas as áreas da vida deles. Ou seja, como o texto está dizendo, Jesus pediu ensinar como ele ensinou. Isso significa que Jesus se importa com tudo que nossos filhos pensam, desejam, escolhem, dizem, fazem. Ele tem um plano para cada aspecto da vida deles, os relacionamentos deles, a saúde, o dinheiro, a adoração, o tempo, o comportamento, tudo. E é nossa responsabilidade orientar nossos filhos em como lidar com essas áreas de acordo com o que Jesus ensinou. E ensinar aqui não é só mandar. Aqui Jesus nos chama para fazer algo mais profundo. A gente precisa ajudar os nossos filhos a pensar em Deus como centro de tudo. Ah, João, mas isso parece só aumentar, dificultar o trabalho. Como que eu posso fazer isso tudo e ainda não me cansar e não me sobrecarregar? Porque, incrivelmente, a passagem que a gente leu nos mostra que quando Jesus nos dá uma tarefa importante, Ele também nos abençoa com promessas incríveis. Se a gente entender e aceitar essas promessas, a gente vai poder fazer coisas impossíveis sem nos sentir desanimados pela ansiedade. Os pais que confiam nessas promessas, eles vão crescer. As promessas de Jesus não são apenas palavras, mas elas nos lembram quem somos como filhos de Deus e o que Ele fez por nós. Jesus começa essa comissão dele não nos mandando fazer algo, mas nos confortando com estas palavras: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é muito profundo. Isso significa que nada, em nenhum lugar, nenhuma situação, nenhum relacionamento está fora do controle do Rei Jesus. Isso precisa mudar a nossa perspectiva sobre criar filhos. Não importa o momento, o lugar, a situação entre você e seus filhos, tudo está debaixo do sábio e poderoso Deus. Claro que vai haver momentos de descontrole, situações difíceis, mas em nenhum momento Deus está fora do controle. Isso significa que então você pode descansar, mesmo quando tudo parece confuso, porque aquele que te enviou nunca está confuso. Mesmo quando você não entende completamente o que está acontecendo, a sua missão, você vai poder descansar, porque Deus sabe exatamente o que está acontecendo. E quando você se sentir fraco na sua autoridade, você vai precisar lembrar que a autoridade de Deus é sempre constante, toda a autoridade é dele. Ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua missão. Então você não precisa se preocupar com a sua força, confie na força e na autoridade de Jesus, ele nunca falha. Mas existe uma outra promessa nessa passagem, e é tão maravilhosa quanto a primeira. Assim como ele começa, ele termina o seu chamado com essas palavras incríveis, com promessas incríveis. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, ele nunca te abandona, ele nunca vai te deixar sozinho. Ele não fica observando você enquanto você luta e trabalha duro. Quando ele te envia, ele vai com você. O pastor Paul, ele comenta isso, ele coloca isso nesses termos, né? Isso significa que a cada momento de sua missão como pai ou mãe, você estará sob os cuidados do Pai. Sempre que for chamado para expressar graça, você estará recebendo graça. Sempre que estiver resgatando e protegendo seus filhos, estará sendo resgatado e protegido. Sempre que se sentir só, saiba que Ele estará onde você estiver. É impossível que sua missão como pai ou mãe se afaste para longe da luz da sua presença. Ele jamais o esquece, jamais lhe dá as costas, jamais se afasta, nem mesmo por um momento. Ele jamais favorece alguém em seu detrimento, jamais se ira ou se recusa a estar ao seu lado, jamais se mostra sarcástico, jamais desiste, nunca, jamais o abandonará. Ele está ao seu lado com ternura e paciência, finalmente, por toda a eternidade. Você pode contar com seu cuidado, você pode contar com a sua presença.
A grande comissão, então, resume que você, como pai ou mãe, é chamado a fazer. E as promessas mostram onde você pode encontrar ajuda e esperança. E ter esperança nessas promessas muda tudo. Agora você não precisa fazer as coisas baseado no medo, porque você não vai ser punido pelo seu fracasso. Você vai até errar às vezes, não vai reagir sempre da maneira certa, nem sempre vai dizer a coisa certa e nem sempre vai desejar o melhor. Mas você vai lembrar, aquele que te enviou como pai ou mãe é o seu Salvador. A cruz significa que você não precisa mais se envergonhar ou se sentir paralisado pela culpa, porque Jesus já pagou o preço por todos os momentos em que você falha. Então não precisa ter medo. Na verdade, você pode pedir ajuda a Ele e receber o perdão. Pela graça, você tem a chance de recomeçar sempre que precisar. O Salvador está sempre ao seu lado. Então a sua graça também está disponível para você sempre. Isso significa que você não precisa ficar preso aos erros do passado. E Ele convida você a admitir os seus erros e seguir em frente por meio do perdão. Quando você recebe esse perdão, você também recebe a promessa de novos começos, de novos inícios. Ele carregou o peso da punição pelos seus erros para que você possa se voltar para Ele e receber não só o perdão, mas também a ajuda. A graça de Deus permite que você deixe para trás aquilo que passou e se comprometa com algo novo hoje. Você também não precisa depender dos seus limitados recursos. Às vezes você se sente sem saber o que fazer, como se a sua energia fosse embora. Pode até acontecer que se sente perdido, sem saber qual caminho seguir. Você pode até ficar desanimado, antes mesmo de começar o dia. Existem momentos que seus filhos tiraram o melhor de você, ou você age de uma maneira completamente horrorosa. Nessas horas, quando você é fraco, é importante saber que Deus está do seu lado. E Ele sabia exatamente o que seria necessário quando te chamou para essa missão. Estar ao seu lado significa que Ele pode te fortalecer, te guiar, te dar sabedoria, te corrigir quando for necessário. Deus sabe do que você é capaz e Ele trabalha através de você para realizar coisas incríveis. O seu potencial como pai e mãe não é muito grande, mas o dele é. E sabe o que mais? Deus te abençoa com a sabedoria da Bíblia, da palavra dele, aqui e agora. Ela é um tesouro cheio de conselhos, cheio de esperança. Mas para realmente entender a palavra, é importante lembrar de uma coisa importante. A Bíblia conta a grande história da redenção, ou seja, como Deus salvou a humanidade. E essa história é essencial para entender a sua própria história como pai, a história dos seus filhos. E Deus uniu essas histórias na história da redenção, para que você e seus filhos entendam quem são e qual o propósito das suas vidas, segundo a visão de Deus. Então o objetivo dos pais cristãos é criar filhos que pensem, que desejem e que ajam de acordo com a perspectiva de Deus. Não trata apenas de ensinar o que é certo e o que é errado, mas de moldar as mentes para pensar e viver de acordo com a Bíblia. Ensinar os filhos a pensar de maneira bíblica é o principal desafio que Deus nos deu. Por isso que Ele nos deu a palavra, a Bíblia, um livro poderoso, um livro completo, repleto de sabedoria para a gente enfrentar os desafios da vida. Então, como pais, uma ótima maneira de honrar esse presente é dedicar tempo todos os dias para mergulhar na palavra de Deus com seus filhos. Você não precisa carregar sozinho o peso dos seus filhos serem felizes todos os dias. A responsabilidade pela felicidade deles não é sua, é de Deus. Ele tem um poder para fazer o que você não consegue. Ele nunca fica fraco, ele nunca fica cansado, ele nunca está desanimado, ele nunca se arrepende do que faz. Ele sempre age com amor, bondade e ele ama os nossos filhos muito mais do que nós podemos imaginar. Os ombros de Deus são fortes o bastante para suportar os problemas que os nossos ombros pequenos não aguentam. E Ele está disposto a nos ajudar e aliviar os nossos fardos. O pastor Paul diz no livro dele que fraqueza é bênção, não é uma maldição. Às vezes a gente não gosta de admitir que a gente é fraco como pai. É desconfortável não saber o que fazer ou onde erramos. A gente fica com medo de confessar que nós estamos lutando. Mas para quem confia em Deus, a fraqueza não é assustadora. A gente não precisa depender só de nós mesmos, mas podemos confiar na força de Deus. Eu estou com vocês até o fim dos tempos, é o que Ele está dizendo. E tem mais. Deus expõe as nossas fraquezas para que a gente possa correr para Ele, não fugir. E por fim, confiar nas promessas de Jesus significa também que sucesso tem a ver com fidelidade e não com resultados. Não se preocupe tanto com os resultados. Criar filhos não é uma competição onde você vai ganhar prêmios. A gente já viu isso, você não pode mudar quem seus filhos são. Mesmo que você seja um bom pai, uma boa mãe, se seus filhos não se conectarem com Deus, eles não vão viver como deveriam.
Você não pode forçar eles a amar, acreditar ou se render a Deus. Só Deus pode fazer isso. Ele não espera que você faça milagres. Ele só quer que você seja fiel. Então confie que os resultados estão nas mãos de Deus e que Ele é mais poderoso do que você. Quantas coisas nós podemos descobrir ao colocarmos o coração nas promessas de Jesus que a gente acabou de ler. Ali está descanso. E Jesus chama todos aqueles que estão cansados para ir até Ele e confiar nele. Pais que estão me assistindo, por favor, onde está o coração de vocês? Vocês estão cansados? Vocês se sentem tranquilos em relação à criação dos seus filhos? Ou vocês têm ficado preocupados, ansiosos e cansados? Lembre-se do que a gente está falando aqui. Você não está sozinho nessa jornada. Aquele que enviou você também está com você e tem toda a autoridade. Não deixe que a grandeza da tarefa intimide você. Deixe que a grandeza de Deus brilhe em você. Então você está pronto para descansar em Deus? Pense nisso. Esse foi mais um episódio do Família Diante do Calvário. Curta o vídeo, você já sabe, comente aí embaixo o que você está achando sobre tudo isso. Compartilhe com pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos acompanhe por aqui. Tem muitas novidades, muita coisa legal. E fiquem com Deus. Deus abençoe você e a sua família. Tchau, tchau.